Arte, política e panfletagem entre catadores autônomos de Porto Alegre. Em 2019, durante os estudos de mestrado em artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adotei uma série de práticas trabalhando com parceiros dentro de uma perspectiva de colaboração em arte. Com o catador e reciclador Jackson Carboneiro, da Vila dos Papeleiros, estabelecemos uma rotina de andar para coletar lixo, reciclar e fotografar na cidade de Porto Alegre. As ruas se transformaram em uma sala de aula onde trocamos saberes. Carboneiro me ensinando as técnicas de entrar e sair de contêineres de lixo e puxar carrinho de catador, e eu ensinando os princípios de diafragma e obturador da câmera fotográfica. Segundo o site Observatório do Terceiro Setor, 90% do lixo reciclável no país é coletado por catadores autônomos nas cidades. Apesar disso, Porto Alegre tem uma lei que proíbe essa atividade. Em contraposição com o Plano Nacional de Manejo de Resíduos Sólidos, que prevê a inclusão desses profissionais como prioridade nas políticas públicas municipais, o entendimento da lei ordinária do município é de que o lixo coletado nas calçadas é propriedade do município e só pode ser coletado pelo departamento municipal. Selecionados para uma exposição pública na cidade, eu e Jackson montamos uma fábrica de miniaturas de carrinhos de papeleiros e propusemos uma troca de lixo reciclável das pessoas por essas esculturas. Como uma pequena linha de produção, reunimos familiares e amigos que se revezaram ao longo dos dias anteriores na produção dos carrinhos. No dia da exposição, que ocorreu na orla do Lago Guaíba, foram feitas as trocas e naquele dia a criança não brincaria com um carro de polícia ou bombeiro, mas com um carrinho de papeleiro. Esse trabalho, embora feito dentro de uma perspectiva colaborativa, aconteceu de um para um. Éramos eu e Jackson que conduzíamos as ações. Foi a partir de um chamado do próprio Jackson que isso mudou em 2021. No dia 9 de abril, recebi uma mensagem de Jackson. Ele me atualizava sobre um encontro que aconteceria na Vila Dique, em Porto Alegre, com catadores de diversas vilas da região norte da cidade. A pauta, a recente pressão do governo municipal multando autônomos e recolhendo o produto da coleta nas ruas da cidade. Passei a pensar o meu papel no contexto de uma luta coletiva, de uma perspectiva que era mais do que a relação com um outro e mais em contato com 5 líderes e catadores da zona norte da cidade. Criamos as páginas de Facebook e Instagram, @catapelavida, onde produzimos e publicamos uma série de colagens digitais com fotografias e textos. Antes da pandemia, andar pela cidade aberto à experiência e produzindo situações e objetos que conectassem pessoas às nossas ideias era algo feito no ritmo de nossos corpos e no nosso tempo. Perdíamos tempo em caminhadas e conversas, em reflexões sobre os olhares das pessoas nas ruas, em construções de miniaturas de carrinhos e edições fotográficas. As demandas e urgências que emergem agora não são mais dos passos lentos e do caminhar quase flanelo, mas de uma correria. Corremos contra o tempo e não com o tempo. Se ele estava a nosso favor e era nosso amigo, porque deixávamos o tempo passar, agora se tornou inimigo. Quando a urgência é, por exemplo, criar um abaixo-assinado contra uma lei municipal, é preciso parar tudo que se está fazendo e estar disponível. Vamos fazendo e pensando. É contra o tempo que corremos e lutamos. Essa forma de estar é uma reviravolta. Nos toma, levanta no ar, faz girar e joga no chão. Enquanto estamos aí, é preciso reposicionar o corpo a cada mudança no ponto de equilíbrio, senão damos com a cabeça no asfalto. Rui Mourão, em seu artigo Performances Artivistas, Incorporação de uma Estética de Dissensão numa Ética de Resistência, se debruça sobre as ideias de arte e ativismo. Mourão
vê ambas operando no campo do simbólico para pensar e intervir no mundo. Para ele, existe um consenso que estabelece a arte como uma maneira de pensar o mundo e o ativismo como forma de intervir no mundo. Mas, afirma Mourão, ambos se posicionam no mundo sonhando outros mundos. Essa falsa separação em si já é uma forma política de materializar realidades. Fazer arte já é fazer política, porque é pensar, mas também, com sorte, deslocar o lugar das coisas. O que Mourão nos aponta é também o fato de que não é possível separar arte e política. O fazer artístico, no fim e no seu processo, é uma forma de estar no mundo. Assim como qualquer atividade humana, pressupõe escolhas de reflexão e intervenção no e com o que nos envolve e do que fazemos parte. Essas colagens, são ferramentas de comunicação e foram criadas para fazerem parte de uma página de rede social que tem o objetivo de mobilizar a população de Porto Alegre para uma causa coletiva. Estão inseridas no agora e geram reflexões sobre outros contextos da história da arte do século XX, como, por exemplo, os cartazes da geração construtivista russa. Mas essas perspectivas fazem mais sentido quando podemos pensar nas condições materiais em que foram criadas. É por isso que, acredito, a potência dessas imagens estão na possibilidade de viverem como panfletos. Assumimos e abraçamos o fantasma do panfletarismo. Em 1970, como parte das proposições Inserções em Circuitos Ideológicos, o artista brasileiro Cildo Meirelles carimbou a pergunta: quem matou Herzog? Em uma série de notas de um cruzeiro. A ação tinha como objetivo furar o bloqueio da censura na mídia para a notícia do assassinato do jornalista Vladimir Herzog em uma prisão do governo militar naquele mesmo ano. Meirelles não pergunta como morreu Herzog, mas quem matou Herzog, deixando clara a denúncia da mentira de um governo que sequestra, tortura e mata. Em 2018, o diretor de teatro Zé Celso remonta a peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Na entrada, o público recebia a reprodução estilizada de uma nota de $1, um panfleto com um carimbo: Quem matou Marielle? Numa alusão clara ao trabalho de Meirelles e provocação sobre a morte da vereadora carioca assassinada por milicianos no Rio de Janeiro. No caso de nossos panfletos, utilizamos fotografias próprias e de catadores que nos disponibilizam. O slogan "Lixo na rua não tem dono" é a frase que aparece nos cartazes durante as manifestações de rua. Através de trocas em aplicativos de conversas, pensamos as cores, elementos visuais e palavras que vão compor cada montagem fotográfica. Esses panfletos, que a publicidade chamaria peças gráficas, sempre partem de uma demanda de comunicação. Uma campanha de doação de lixo, distribuição de máscara para recicladoras em galpões, educação para separação de lixo e outras. Na maior parte das vezes são virtuais, destinadas às redes sociais, mas podem ser impressas também. No mês de maio de 2021, desenvolvemos um panfleto com impressão frente e verso que trazia a imagem de um catador com fundo vermelho e amarelo com a frase Organização de Catadores e Catadores de Porto Alegre. E no verso, informações sobre a lei municipal que proíbe o trabalho com uma página para um abaixo-assinado online. Esse panfleto, impresso em preto e branco por questões econômicas, foi distribuído pelos próprios catadores no centro da cidade. Perderam-se as cores que chamam a atenção nas redes sociais, mas ganhou-se no contato com a população. Em junho do mesmo ano, fizemos outro panfleto. A partir da necessidade de educar os condomínios para a necessidade de separação de lixo, nos reunimos para a produção de uma imagem que mostrasse os diferentes tipos de resíduo e como separá-los. Aqui, adotamos uma estratégia extra. Encaminhamos a peça a várias pessoas que não são catadoras, e são o que se chama público-alvo do projeto. A partir do retorno, finalizamos nosso panfleto, que foi distribuído pela página do @CataPelaVida. Esse material acabou sendo impresso também. Não queríamos que esses panfletos se transformassem em mais lixo e buscamos alternativas imprimindo os dois materiais com informações perenes, como tipos de resíduos sólidos e o tempo de decomposição na natureza.
Num tempo em que temos mais de 500 mil de mortos pela Covid-19 no Brasil, é preciso também pensar como a arte se posiciona diante das necropolíticas que definem quem vive e quem morre. Em uma sociedade em que tudo vira produto, afirmar que lixo na rua não tem dono é talvez a última trincheira de resistência pela vida e o direito de viver na cidade. Obrigado.